Você tem medo de errar? Se você tem medo de errar, você precisa aprender uma técnica chamada fracionamento do medo. Vem comigo que esse vídeo vai ser brutal. Olá, tudo ótimo? Aqui é Clinton Costa falando. Eu tô aqui para falar para você como você resolver esse medo de errar. E a gente vai direto ao ponto nesse vídeo. Para você entender o que é o medo de errar, como vencer o medo de errar, você tem que entender como funciona a mente. Então olha que interessante. A mente humana, ela tende a realizar o presente com base no que a gente viveu no passado. É como se a gente estivesse vivendo sempre as experiências que a gente já viveu antes. Como assim, Cleiton? Imagine que tem uma parte da sua mente, que a gente chama de mente subconsciente, onde a gente guarda todas as experiências da infância, da adolescência, da fase adulta e até as experiências que você viveu ontem na sua vida. Essas experiências, elas são guardadas em caixinhas, e essas caixinhas é o que a gente chama de memórias emocionais. Só que cada memória emocional, junto dessas memórias, vai estar arquivado lá dentro também o que a gente chama de percepção, ou compreensão, ou interpretação do fato. Então, por exemplo, se seus pais brigavam muito, por exemplo, você tem várias caixinhas dentro da sua mente de brigas dos seus pais. Em cada caixinha vai ter uma emoção. Então, vai ter lá, normalmente, medo. E esse medo vai estar associado a uma percepção. Pode ser que sua mente tenha aprendido que entrar em conflito é ruim. Porque quando seus pais entravam em conflito na infância, você sentia medo. Então você é um adulto hoje com muito medo do conflito. E o medo do conflito é primo do medo de fracassar. Porque às vezes, para a gente avançar na vida, a gente vai precisar lidar com conflitos. Pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo, são pessoas que têm medo da rejeição. São pessoas que têm medo da opinião que os outros podem ter sobre ela. São pessoas que têm medo de fracassar, mas também são pessoas que têm medo do conflito. Vai que alguém discorda de mim lá na plateia. Então perceba que o medo, ele nunca vai andar sozinho. Então essa é a primeira regra de hoje. Todo medo tem filhos. Todo medo tem filhinhos. E o nosso objetivo é destruir o medão, o pai de todos, ou a mãe de todas. Mas antes de pensar em destruir o medão, a gente tem que pensar nos filhinhos. Então, se eu sei que existe uma parte da minha mente com arquivos dessas memórias, eu vou começar a perceber que a maioria dos medos que você sente são medos que foram criados pela sua mente a partir do que você viveu. Então, olha que interessante. Se uma pessoa chegasse agora, se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, você se acha capaz, por exemplo, de passar num concurso X? Aí a pessoa vai pensar assim e a mente vai buscar as experiências com aprendizado. Vai ver provas que ela reprovou, vai ver papai chamando ela de retardado, ou de burra, ou de lenta, ou comparando com outras pessoas, muita dor associada ao aprendizado. Ela vai dizer assim, não, esse concurso não é para mim. Ela vai procurar algo inferior a isso. Então, o medo de fracassar vai fazer você trazer um outro primo do medo de fracassar, que é o baixo merecimento. Então, a gente vai buscar menos do que a gente poderia receber da vida para não ter que lidar com o medo de fracassar. Então, olha que interessante. Às vezes a pessoa faz assim, ó. Poxa, eu queria abrir um negócio. E aí a mente vai lá e vai começar a buscar experiências que você viveu com o negócio. Aí você vai ver seu pai falando, talvez, empresário no Brasil só ganha dinheiro se roubar, se sonegar impostos. Aí você vai pensar, pô, eu nem quero roubar, nem quero sonegar impostos. Aí você vai criar um padrão para não realizar isso na tua vida. E um dos padrões é medo de fracassar. Não vou abrir um negócio que pode ser que eu fracasse. E aí, para ter sucesso, eu tenho que fazer coisa errada. Isso vai contra os meus valores. Pode ser que seu pai tenha falido, tinha um negócio e faliu, e dentro da sua caixinha emocional tem lá a falência do seu pai e o quanto você sofreu na infância por causa da falência dele. Talvez tenha experiências, por exemplo, na escola, que foram traumáticas para você. Bullying, quando você tinha dificuldade em aprender, ou talvez você aprendia de uma forma diferente do padrão da média, você escutava coisas que foram te machucando, coisas que você ouvia que foi minando a sua autoestima. Então hoje você acha que você não consegue enxergar o próprio valor pessoal, você busca menos do que a vida quer te entregar, e o medo do fracasso vai bloquear o que eu diria que é do mais importante, aquilo que tem de mais importante para um ser humano, que é a propósito. Então o medo do fracasso vai bloquear a sua clareza de propósito, e você não vai conseguir viver o seu propósito porque você tem medo de fracassar. Então quando eu pensei em fazer a ponte de carreira e sair da Receita Federal, um grande concurso, um salário altíssimo, muito concorrido, que eu fiquei 16 anos passei 16 anos lá na Receita Federal,
Quando eu pensava em viver o meu propósito e fazer o que eu faço hoje, construir meu próprio negócio, construir uma escola de treinamento, ensinar pessoas na internet, fora da internet, tudo isso me dava muito medo. Então imagina se eu fosse pensar assim, olha, magicamente amanhã eu vou criar uma escola, vou ter mais de 6 mil alunos, ter quase, sei lá, 300 mil pessoas me acompanhando diariamente. Isso não fazia sentido para minha mente, era muito medo. E aí a gente aplica o fracionamento. O que é o fracionamento? É a gente não pensar no medão agora, é pensar nos filhos. Ou seja, como eu sei que uma das leis do medo é que todo medo vem acompanhado de filhinhos, eu vou começar a focar nos pequenos medos que eu tenho. É como se você fosse focar no medão, que é o medo de fracassar, aquele medo maior, mas você começasse a vencer pequenos medos de fracassar. Então, por exemplo, imagine que você tem um projeto. Vamos pensar num projeto assim, poxa, meu projeto, Cleiton, é abrir uma doceria. Poxa, imagina uma doceria com vários colaboradores, numa avenida bem famosa da minha cidade. Isso dá muito medo, você nunca abriu a primeira vez. Então, você vai quebrar esse medo como? Primeiro, vou fazer uma primeira tortinha. Aí depois eu vou oferecer para minha família. Aí para lidar com o medo da rejeição, medo de não gostarem do produto, medo de vender. Depois que eu ofereço para a família, eu ofereço para os conhecidos. Aí depois dos conhecidos eu começo a oferecer para pessoas estranhas, ainda dentro da minha casa, dentro da sua casa. Aí depois que você começa a destravar as primeiras vendas, aí você começa a pensar no próximo, a próxima tortinha. Aí depois a próxima. Daqui a pouco você está lá no iFood, está no teu Instagram, cria um Instagram e começa. Ou seja, esse movimento vai fazer você entrar em ação. Quando você fica só pensando lá naquele medão de ter uma loja e dar conta de vários colaboradores, você não sai do canto. É a mesma coisa. A pessoa quer, um exemplo, a pessoa quer passar num concurso para auditor fiscal tem 20 matérias. Ela pensa, pô, 20 matérias, eu não dou conta, é muita coisa, eu não dou conta. Que tal você começar a estudar 2 matérias? Estudar 2 matérias, vai resolvendo questões e aquilo vai levando o teu nível de confiança. E aí já vai quebrar o primeiro medo, que é o medo de começar. Medo de não não se sentir merecedor de um concurso daquele. Então, poxa, peraí, essas 2 matérias eu aprendi. Vou colocar mais 2 aqui. Então, às vezes a pessoa tem medo de dirigir, por exemplo. Aí ela pensa, né? Dirigir numa BR, dirigir numa autoestrada, né? Dirigir numa cidade muito movimentada. Acho que tal você pensasse assim, primeiro eu vou fazer 5 aulas de autoescola, depois de fazer mais 5, com uma pessoa do lado, um profissional. Poxa, eu tô me sentindo mais confiante. Ah, não tô ainda não, mais 5. Agora eu tô mais confiante. Agora eu vou pegar o carro e vou trazer uma pessoa de confiança. Então, se você é mulher, coloca teu marido do lado. Se você é homem, coloca uma pessoa da tua confiança do lado que você se sinta seguro. Dá uma volta no teu quarteirão, num horário que não tenha muita gente, que não tenha muita circulação de veículos. Um lugar mais descampado, aí dá uma volta, dá outra, pega um horário mais, aquele horário mais tranquilo no trânsito, um final de semana, pega pequenas distâncias, vai na padaria e volta, vai na academia e volta, e vai fazendo esse movimento. E ali você está fazendo o quê? Quebrando o medo, quebrando o que a gente chama de arquitetura do medo. O medo é como se fosse uma teia, que vai enraizando com vários medinhos, e vai tomando conta da sua mente, associando vários pensamentos negativos. Todas as vezes que você pensa em começar uma ação, você olha para as caixinhas do medo que você viu lá atrás. Então eu queria que você gravasse na sua mente o seguinte: se você escolher viver pelo medo, você vai viver pela metade. Você estará sempre vivendo as experiências que você viveu. Você só consegue viver novas experiências se você conseguir vencer novos medos. Enquanto você não vencer novos medos, a vida nova não chega para você. Porque perceba, se toda vez que eu for para frente, a minha mente vai consultar as caixinhas e as experiências que eu tenho em relação àquele fato, eu estou sempre vendo o passado. Então, às vezes a pessoa fala para mim assim, Cleiton, eu não quero ter que lidar com o passado. Passado é passado. Mas, querido, o passado hoje está fazendo parte da sua vida. Porque a mente aprende dessa forma, por meio de associações. Então, ela olha e diz assim, opa, a experiência está aqui. Mas se eu não fizer um movimento que me leve para o novo, que rompa com algum medinho, a mente não vai entender que a gente está saindo da zona de conforto. Então, a regra do fracionamento é: pega o teu medão, procura os filhos e começa a bater. Um a um. Se você é uma pessoa que tem muito medo de fracassar, por exemplo, um negócio, então procura pequenos fracassos e se coloca numa situação de pequenos fracassos. Por exemplo, a pessoa quer colocar uma barbearia. Começa cortando o cabelo de conhecidos. Uma pessoa, ela quer simplesmente passar num concurso, um grande concurso. Começa fazendo concursos mais simples, com menos matérias. Quer dirigir, começa dando uma volta num quarteirão, fazendo autoescola. Tem dificuldade, a pessoa tem medo de fracassar num relacionamento, conhecer aquela menina e tomar um fora dela. Tu começa mandando um WhatsApp ali, uma mensagem
Olha, pensei que eu pensei de repente a gente se encontrar hoje, eu vi você ali, eu vi você ali na academia, sei lá, eu vi você ali, sei lá, no trabalho, e eu pensei a gente, sei lá, tomar alguma coisa juntos, e aí você vai lá e tomar um fora pelo WhatsApp. É melhor que um fora frente a frente. Aí você perceber que nem sempre os medos que você projeta vão ser reais. Por quê? Porque a sua mente está projetando o passado. A rejeição passada que você sofreu. Eu vou fracassar na minha paquera agora. Vou fracassar nesse estudo agora. Se você for capaz de entender que o medo não mata e que você está tendo uma experiência do passado, a coisa começa a mudar. Então, pega uma folha de papel, coloca o teu medão na ponta e os filhinhos. Toda a arquitetura do medo, monta ela. E começa pelo aquele mais fácil. O medo mais fácil. E vai eliminando na tua vida esse medo mais fácil. Depois vai pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo. Sabe o que vai acontecer? Em algum momento, o medão vai sumir da tua vida. Aí você vai dizer para mim, Cleiton, na hora do desafio do medão, ele não existia mais. Eu sei, querido. Porque você está destruindo a arquitetura do medo. Quando você destrói os pequenos medos, o grande some. Porque o grande está sobre os pequenos. É como se fosse um castelo de areia. Você sopra, ele vai embora. É como se fosse um prédio e você está destruindo as bases do prédio. O prédio todo cai. O medão é assim. Tem um medão e lá embaixo tem medinhos. Isso serve para medo da rejeição, isso serve para medo de fracassar, isso serve para medo de conflito, isso serve para vários tipos de medo. Se você gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Se você não der um like, é o único pagamento que eu peço para esse vídeo. Esse vídeo é gratuito, está aqui disponível para você assistir quantas vezes você quiser, anotar, rever e rever. Mas dá um like aqui, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha para pessoas que você acredita que esse vídeo pode mudar a vida delas. E não esquece de deixar o seu comentário. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no nosso próximo vídeo.